Oi, gente! Nesse último mês, lá no Instagram do Papo de Nutri, eu comentei sobre alguns mitos que envolvem a alimentação. Então, no nosso primeiro vídeo, eu comentei sobre se comer saudável é caro. Se você não assistiu, vale a pena conferir. E nesse vídeo, eu tinha aberto uma caixinha de perguntas e eu selecionei 4 perguntas que eu achei super interessante para trazer aqui no vídeo e comentar para vocês, porque eu acho que pode ser a dúvida de mais gente. A primeira delas que eu selecionei foi: couve-flor dá barriga? E não se a gente está pensando no sentido de acúmulo de gordura. O que pode acontecer é que a couve-flor ela faz parte da família das brássicas ou das crucíferas. E esses vegetais, assim como a couve, o repolho, o agrião, pode ser que eles fermentem muito no intestino. A couve-flor faz parte também daquele grupo de alimentos que a gente considera FODMAP, que é um tipo de carboidrato que fermenta muito. Então essa questão da distensão abdominal, sentir que a barriga tá meio inchadinha depois de ter consumido, por ser um alimento um pouquinho indigesto para algumas pessoas, pode acontecer, mas não por um acúmulo de gordura. Essa associação não acontece. Vale lembrar que toda essa família das brássicas, das crucíferas, é muito benéfica para a saúde do nosso fígado, para eliminar todas as toxinas. Então, sempre que possível, cozinha certinho e inclui na sua alimentação, sem medo de ter acúmulo de gordura porque tá comendo couve-flor. A segunda dúvida que chegou é se todo suco faz mal? E eu achei muito interessante, porque tem várias questões que envolvem o suco, e aí aqui essa resposta depende de vários fatores. É um suco natural ou industrializado? Qual fruta foi utilizada para preparar? Então, se a gente está falando de um suco de laranja, que utiliza várias frutas para fazer um suco só, se a gente está falando de melancia, se a gente está falando de goiaba, de manga, aí eu estou falando de um suco que tem uma quantidade de frutose, que é esse açúcar da fruta, muito concentrado. Não seria uma boa opção. Outra questão, se eu estou falando de um suco industrializado, que passou por um processo e teve a adição ou de algum tipo de xarope, ou de sacarose, ou de mais frutose, algumas empresas optam por fazer isso, eu estou falando de um concentrado de açúcar, e isso não seria benéfico. Então, seria adequado, para responder isso, não posso dizer que não é um mito, mas depende da fruta utilizada, da quantidade que você vai consumir, de qual momento que esse suco está entrando no seu dia, se ele está perdido no dia ou se está fazendo parte de uma refeição, do volume e se ele é natural ou industrializado. Depende de tudo isso para a gente dizer se isso seria adequado ou não. A terceira que eu selecionei é: o açúcar mascavo é o melhor açúcar? E aí, o que é interessante aqui, Se a gente está pensando do ponto de vista de teor de antioxidantes ainda no açúcar, então eu estou pensando num açúcar que é pouco refinado, o mascavo e o demerara seriam as melhores opções. O melado também estaria nesse grupo, que tem alguns compostos antioxidantes. Mas, se a gente está pensando do ponto de vista calórico, tanto o demerara, quanto o cristal, quanto o mascavo, a quantidade de energia que eles fornecem é a mesma. Então, o melhor seria cuidar com a frequência e a quantidade. Mas se eu ainda quiser, a gente faz um comparativo como se fosse com os grãos integrais. Se você quiser um açúcar menos refinado, que ainda vai ter um pouquinho de mineral, o mascavo ou o demerara seriam as melhores opções. Mas não necessariamente porque forneceria menos energia. Isso não tem. A energia que todos eles fornecem é a mesma. E a última dúvida que eu selecionei é: toda fruta tem que ser consumida com alguma coisa? Nunca pode ser consumida sozinha? E aí isso daqui é um mito. Se a gente for pensar na fruta, por exemplo, uma maçã, que é possível a gente higienizar essa casca e consumir ainda com a casca. Eu vou ter tipos diferentes de fibras, pensando na parte de dentro da fruta e da casca. Eu vou ter compostos bioativos nessa casca, então acaba que essa quantidade de fibra com esses compostos bioativos, com esses fitoquímicos, acaba corrigindo a quantidade que está entrando ali de frutose. Então o ideal é sempre que puder consumir uma fruta na sua integridade, opte por isso. Então se eu estou pensando numa goiaba, numa pera, numa maçã, higieniza bem a casca e consome ela completamente. Mas não necessariamente precisaria colocar algo a mais. Normalmente a gente faz isso, associa a uma castanha, a uma semente, para elevar o consumo desses alimentos durante o dia. É mais fácil a gente muitas vezes colocar em lanchinhos intermediários esses alimentos, e isso ajuda também para que, se eu estou pensando, por exemplo, numa banana, que não é possível eu consumir com a casca, eu agrego um pouquinho mais de fibra, eu estou favorecendo essa entrada desse açúcar mais lento no nosso corpo. Por isso, muitas vezes fazem essas associações. Mas não é uma regra e uma coisa é só posso consumir a fruta com mais alguma coisa. Não tem isso.
Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso mês sobre o tema de mitos, né, na nutrição. No próximo mês eu vou comentar sobre como a gente pode preparar os alimentos, cozinhar de uma forma a preservar mais os nutrientes que tem nesses alimentos. Então vem vários segredinhos culinários, dicas práticas para quem acompanha aqui. Mandem nos comentários se vocês estão gostando dos temas, se tem alguma sugestão de algum tema que ainda não foi falado. Todos os comentários e sugestões são sempre muito bem-vindos. Eu vejo vocês no próximo vídeo.